Olá, pessoas do nosso querido grupo ASEAG. Tudo bem com vocês? ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Ela promove esse ciclo de palestras, sempre trazendo uma pessoa que vai dar as informações, que vai prestar dar um pouco dos seus dons e talentos para a gente entender um pouco mais como é que isso funciona, esse universo da engenharia. E está aqui conosco Vinícius Puglia. O Vinícius, está certo esse nome, Vinícius? Sim, está certo, senhor Ari, é isso mesmo, Vinícius Puglia. Eu tenho medo de repente você falar alguma coisa assim, mas é Puglia mesmo, né? Isso, Puglia. Pinzinho desse G aí no meio, não é isso? Esse G a gente aqui no Brasil usa, lá na Itália não usa, né? Não usa, né? Mas aqui vamos usar do jeito português mesmo, que fica mais fácil. Eu também acho, também. Você tem toda a razão, Vamos lá. O engenheiro Vinícius Puglia, ele ele vai falar sobre engenharia de energia solar, energia nuclear, desculpa. A engenharia da energia nuclear. É isso mesmo, Vinícius? Isso, senhor. E o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai falar hoje? Vamos tratar um pouco sobre a energia nuclear, desde os seus aspectos primordiais, desde o começo, alguns preceitos físicos, químicos dela, até o uso da energia elétrica e também algumas coisas que impactou aí bastante na sociedade, principalmente esses acidentes nucleares que a gente já viu, que a gente conhece, como Chernobyl, entre outros, né? Então, isso impacta bastante hoje na sociedade. Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Tá bom. Isso é super importante, né, Vinícius? A gente entender todo esse processo, né? Isso. Porque há muitas falácias, há muitos mitos relacionados à energia nuclear. Então, vamos tentar desmistificar algum deles, vamos tentar clarear nossa mente para essa energia. Ok. Vocês estão aqui no nosso ciclo de palestras, valorizando e aprimorando o profissional associado da nossa querida ASEAG. Bom, antes de nós conversarmos, Vinícius, vamos assistir um vídeo institucional da ASEAG, lembrando que esse programa aqui tem o apoio do CREA São Paulo, né? E também as informações sobre o CREA São Paulo, tá bom? Vamos ouvir, vamos ver, e aí depois, na sequência, você volta conosco. A ASEAG vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, Prefeitura, Estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A ASEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da ASEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A ASEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente,
com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.
Olá, esperamos que vocês tenham gostado das informações que o CREA São Paulo forneceu e também do vídeo institucional da ASEAG. Bom, agora vamos sim. Vinícius Puglia, eu queria realmente entender como é que é a engenharia da energia nuclear. Puxa vida, você é formado em energia nuclear, né, Vinícius? Eu sou formado, senhor, em engenharia elétrica, né? Sou engenheiro eletricista e engenharia de produção também. Eu sou mestrante na área de tecnologia nuclear. Então, sim, voltado para essa área nuclear. Mas também sou voltado para a área da solar. Eu tenho um estudo voltado para a degradação de módulos solares. Então, eu estou nessa área aí, de energia elétrica. Maravilha. Porque você sabe que a energia é o futuro, né, Vinícius? Não tem jeito, né? Com certeza. Desde os primórdios, a gente pretende o quê? Suprir a demanda energética da população. Então, para isso, tem energia hidrelétrica, solar, eólica, nuclear. O objetivo é suprir a demanda energética. Isso que a gente pretende. A sociedade quer isso. A sociedade quer isso, né? Então, tá bom. Vinícius Puglia, uma boa palestra para você e vamos ficar ligados, que eu também quero entender o que é essa engenharia da energia nuclear. Bom trabalho para você, Vinícius. Seja muito bem-vindo. Pessoal, boa noite a todos, boa tarde, boa noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês os slides aqui para facilitar na apresentação, tá? Vamos lá. Então, vamos falar sobre a introdução à energia nuclear, essa engenharia da energia nuclear. Sou o Vinícius Puglia e estou aqui com o apoio da ASEAG, falando um pouco sobre essa energia muito promissora, muito legal aí, bacana. Então, o que a gente vai ver hoje? Qual que é o objetivo dessa palestra? Primeiramente, nós vamos falar sobre alguns fundamentos básicos, que vêm da física, vêm da química, tudo isso relacionado à radioatividade. Por quê? Porque na energia nuclear a gente usa um elemento radioativo, um combustível radioativo. Então a gente precisa entender como funciona essa radioatividade, para aí sim a gente dar início para falar um pouco sobre o quê? Geração da energia elétrica dentro de um reator nuclear. Então o objetivo é esse, a gente entender como funciona a radioatividade, alguns elementos, princípios físicos e químicos, saber como que funciona esse combustível nuclear, aonde a gente acha esse combustível, ver como ele funciona dentro de um reator, falar sobre alguns reatores aí que existem, porque não são todos iguais, apesar do princípio de funcionamento similar, eles não são iguais, e depois a gente discute aí sobre alguns acidentes históricos e também esse panorama nacional e mundial. Como que está o Brasil relacionado à energia nuclear? Como que está o mundo? Como que o mundo se recuperou desses acidentes que ocorreram? Beleza? Então, de início, sem mais delongas, a gente já vê isso aqui. Isso aqui já remete a aulas de física no ensino médio, no ensino fundamental. Basicamente, é sobre isso, a energia nuclear, sobre um átomo. Então, vem de nuclear porque essa energia vem do núcleo. O núcleo, aqui, composto pelo próton, carregado negativamente, e o nêutron, com energia nula. E na sua camada externa, ali na eletrosfera, temos os elétrons, perfeito? Então, o próton carregado positivamente, o elétron carregado negativamente. Isso é só para a gente relembrar um pouco do que eu estou falando. Então, estamos falando do átomo. O átomo, núcleo e a camada ali externa. Basicamente, estamos falando de coisas constituintes da matéria, né? O átomo invisível ao olho nu, só ver as medidas, né? O tamanho deles, a sua massa, o seu tamanho, chega a ser insignificante. A gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele está ali e ele pode causar um grande estrago ou um grande benefício, dependendo, é claro, do seu uso. Então, vamos lá. Isso daqui é os elementos químicos, a nossa tabela periódica. Quando a gente trata de elementos radioativos, a gente tem uma outra tabelinha periódica. Essa é a convencional, que todo mundo conhece, mas temos também a tabela de radionuclídeos, que é uma tabela voltada para elementos radioativos. Então, a gente entra nessa parte aqui. Como que a gente lê um elemento radioativo? Por exemplo, o combustível usado para a energia nuclear é o urânio 235. Por quê? Da onde que vem esse número? Então, a gente tem essa nomenclatura. O que seria? Carbono 14. Então, temos o número de massa 14, número atômico, que é o número de prótons 6. Então, isso daí é mais para a gente entender o funcionamento do elemento químico. Então, a gente está falando, por exemplo, do carbono 14,
temos 14 é o seu número de massa, número de prótons, ali a gente soma ali com o número de nêutrons, então a gente sabe que tem 8 nêutrons, porque se tem 6 prótons, com mais 8 nêutrons, totaliza ali o número da massa atômica. Perfeito? Então, isso é meramente para a gente entender como funciona a nomenclatura, a simbologia dos elementos químicos radioativos. Perfeito? Agora, vamos falar um pouquinho de história. Como que começou isso aí? Primeiramente, vamos imaginar o tempo da pré-história, quando eles inventaram o fogo. Então, até eles descobrirem o mal que o fogo faz, claro, se você manusear ele sem cuidado, você vai se queimar. O mesmo aconteceu aqui. Então, Röntgen descobriu os raios-x, posteriormente, Pierre e Marie Curie descobriram a radioatividade junto com Becquerel. Então, até eles descobrirem que a radioatividade é danosa ao ser humano, já aconteceu muitas tragédias, já aconteceu muitas doenças degenerativas que são decorrentes da radioatividade. Então, o modelo que eu apresentei para vocês do átomo não estava concretizado aqui. Aqui ainda não tinha o átomo. Tinha alguns elementos soltos. Então, em 1897, ele descobriu o elétron, a camada da eletrosfera. Depois, Rutherford descobriu alguns tipos de radiação. Aí, só em 1903, veio o Nobel da Física pela descoberta da radioatividade pelos franceses ali. Na verdade, Marie Curie era polonesa, né? Tanto que ela descobriu o polônio em homenagem à sua cidade natal, o rádio e o polônio. E ganharam um Nobel, posteriormente, por essa descoberta. E o legado ainda continua na família, tanto que a filha dela, Irene, se casou com Frederick, e juntos descobriram a radioatividade artificial. Então, existem elementos naturais que já são radioativos, como a gente conhece, urânio, próprio polônio, rádio, tório, mas também tem uma radioatividade artificial, ou seja, a gente irradia algum elemento. Ele não era radioativo, mas a gente artificialmente implanta uma radioatividade nele para algum fim benéfico, por exemplo, para a medicina nuclear. Tanto que a filha, né, a Irene, a filha da Marie Curie, ajudou bastante as duas na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, com o raio-x, porque o raio-x era uma máquina enorme, de grande proporção, então tinha que levar as pessoas até o local para fazer o raio-x. E eles eram máquinas portáteis. Então, na guerra, eles levaram essas máquinas portáteis para o campo de batalha, isso contribuiu bastante para evitar amputação, por exemplo, saber se quebrou alguma coisa, com um ferimento de bala ou algo assim. Então, teve um aproveito aí bem significativo. Tanto a descoberta do raio-x, quanto a radioatividade, entre outros elementos. Então, só para a gente entender, o modelo que a gente tem hoje não é o modelo que a gente tinha nessa época. Então, a tecnologia, a inovação e tudo mais, o conhecimento, foi se aperfeiçoando a cada dia, e hoje a gente tem esse modelo pronto já de radiação, de átomos e tudo mais. Beleza. Falei bastante de radiação. O que é radiação? O que é um elemento radioativo? Então, vamos lá. Essa frase aqui resume tudo. Então, é a busca do elemento, né, o elemento radioativo, ele busca uma estabilidade, ele quer se manter estável. Então, para isso, ele precisa eliminar o excesso de energia. Então, esse excesso de energia está deixando o elemento radioativo. E ele quer soltar, ele quer se livrar desse excesso de energia. E, nesse processo, ele emite radiação. Então, ele emite alguns tipos de radiação que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, aqui, ó, um núcleo estável é um núcleo não radioativo. Agora, um núcleo instável ou um núcleo excitado, como pode se chamar, ele está com excesso de energia. Então, ele é um núcleo radioativo. Então, esse excesso de energia vai ser emitido ou em forma de radiação alfa ou beta, ou também em forma de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama, que é uma radiação bem penetrante. Para a gente entender essa penetração, dá uma olhada aqui nessa imagem. O que a gente tem? Partícula alfa, então, é um tipo de radiação. Então, elementos que irradiam partícula alfa, elas têm um poder de penetração baixo. Por exemplo, uma folha de papel é possível barrar essa radiação. Já a radiação beta, ela já consegue atravessar uma folha de papel. Mas o corpo humano, a nossa pele, já consegue barrar essa radiação. Raio-x, por exemplo, o que a gente faz propriamente no hospital, é uma radiação danosa. Então, ela pode atravessar o corpo, tanto que a gente consegue fazer o raio-x, ver a imagem, porque ela atravessa a pele, alguns tecidos, e não atravessa o osso. Então, por isso que a gente consegue ter a imagem dos ossos no raio-x e alguns outros tecidos do corpo humano também. Raios gama tem um poder de penetração altíssimo,
é uma das radiações mais fortes que tem, e a partícula de nêutron é mais radioativa ainda, é mais penetrante ainda. Então, às vezes, nem o próprio aço, nem o próprio concreto pode barrar essa radiação. Então, precisa de uma camada bem espessa aí de concreto para poder barrar essas partículas de nêutron, que é bem penetrante. Agora a gente está falando de radiação. Beleza, mas toda radiação faz mal? Não. A gente tem dois tipos de radiação que a gente precisa entender. Radiação ionizante, porque ela tem o poder de arrancar íons da camada, né, do outro elemento, então ela é danosa. Radiação ionizante faz mal ao ser humano, faz mal ao ambiente, ao material, seja o que for. Então, a radiação ionizante é ruim. E temos a radiação não ionizante, aquelas que não fazem tão mal assim ao ser humano, como, por exemplo, o micro-ondas. É uma radiação, só que não é ionizante. O Sol, ele emite radiação, só que também não é ionizante. Agora, se a gente entrar no mérito, que se você ficar muito tempo no Sol, você vai pegar um câncer de pele, se você só comer comida do micro-ondas, vai te dar problemas futuros, aí é um outro mérito. Mas, de qualquer forma, a definição não é ionizante. Então, ela não faz mal ao corpo humano, seja a curto ou a médio prazo. Certo? Então, radiação ionizante é ruim, é danosa ao corpo humano. Beleza. Agora, vamos entender outro conceitozinho. Todo elemento tem uma vida útil, a gente pode dizer. Então, ele perdura como tal elemento por tanto tempo. Isso é chamado meia-vida. A meia-vida, por exemplo, do carbono 15 é de 2,4 segundos. Então, ele vai permanecer sendo carbono 15 por 2,4 segundos. Após isso, ele vai decair por um próximo elemento. Ele não vai ser carbono 15 a vida toda, apenas por um intervalo de tempo. Então, carbono 15 tem essa meia-vida, né, por 2,4 segundos. Por exemplo, o xenônio dura 9 horas. O rádio já dura uma quantidade bem, 1.600 anos. Então, é bastante. Fica por bom tempo ali sendo rádio. E o urânio, então, 4,5 bilhões aí de anos. Praticamente, na verdade, o tempo de vida na Terra, né, o tempo da Terra, é datado por partículas de urânio. Então, você pega o elemento urânio e daí você consegue datar o tempo de existência da Terra. Então, o urânio aí tem uma vida muito, muito longa. Então, ele perdura sendo urânio por vários e vários anos. Então, vamos pegar um elemento específico. Vamos pegar o próprio urânio. Então, o urânio, ele chega, como urânio 238, por 4,5 bilhões de anos, emitindo a partícula alfa, aquela que não é tão penetrante. A partir, quando passar esses 4,5 bilhões de anos, ele vai decair para um próximo elemento. Aí ele vai ser tório. Só que ele vai ser tório apenas por 24 dias. E assim vai. E assim vai indo. Aqui ele vai virar um gás, o radônio é um gás, vai ficar apenas quase 4 dias sendo gás, depois vai para polônio, fica apenas 3 minutos sendo polônio, e assim vai decaindo. Ele decai, emitindo radiações, até chegar no chumbo. Lembra que eu falei que o elemento ele precisa do quê? Ter uma estabilidade. Achar a estabilidade. Ele chegou no chumbo, ele é estável. Então, ele não vai mais decair. Em compensação, ele também não solta mais radiação. Então, ele chegou ali num elemento que não é mais radioativo, está estável, não decai mais, está tudo certo. Só que até o urânio 238 sair da configuração dele para ser um elemento não mais estável, não ser mais radioativo, vai ter que fazer a somatória de todos esses anos aqui, que eu acredito que passa da existência da Terra. Então, é isso. A gente pode achar um polônio, por exemplo, ele vai durar 138 dias, mas depois ele vira um chumbo, está estável. Claro, o chumbo 206, há vários elementos do chumbo, né? Então, cada número aí, que é o número atômico dele, ele vai mudando aí a massa atômica, aí vai mudando a configuração. Não quer dizer que todo chumbo não é radioativo? Não, aí depende, claro, da sua configuração. Então, o que a gente precisa entender sobre radioatividade, o tempo que dura a radiação desse elemento, é primordial para a gente entender posteriormente aí como funciona o combustível nuclear. O urânio tem uma vida muito, muito longa, e isso contribui bastante aí para ser o elemento combustível, né? Então, a gente usa um combustível que tem uma grande meia-vida, então isso é bastante legal aí, a ponto de usar como elemento combustível. Por fim, o que a gente precisa entender agora? Um outro conceito, o último conceito de física e química relacionado à radioatividade, relacionado à energia nuclear. A fissão. O que é a fissão nuclear? Então, a gente sabe que é uma fusão. Vamos fazer uma fusão. Agora, a fissão é o processo contrário. É o quê? Dividir.
Então, o processo que consiste em fazer com que um nêutron, né, uma partícula de nêutron, ele atinja um núcleo de um átomo. Então, aqui temos um nêutron, ele vai atingir o núcleo de um átomo de qualquer que seja o elemento. Só que esse elemento precisa ser fissionável, tá? Ele precisa sofrer a fissão. Não é todo elemento que se fissiona, são alguns só, né? Então, a partir do momento que esse núcleo atingir a fissão, o que ele faz? Ele vai se subdividir em núcleos de menor energia. Então, nessa divisão, como a gente sabe, a energia não se perde, ela se transforma. Então, a energia vai virar o quê? Vai virar o calor, uma energia térmica. Então, a própria energia da fissão, a gente consegue ali ter a partir dessa reação. Só que isso é uma reação em cadeia. O que quer dizer? Que um nêutron atinge um núcleo, a partir disso ele vai virar outro, né? 2 núcleos, e assim vai atingindo outros, e assim vai atingindo outros. Então, ao invés de subdividindo, ele vai, ao mesmo tempo, multiplicando. Isso se torna uma reação em cadeia. Por exemplo, a fissão nuclear que ocorre no urânio libera uma energia de 8 a 10 a sétima quilojoules-grama. Isso é muita energia. Esse é o princípio de uma bomba atômica. O que difere uma bomba atômica de um reator nuclear? A bomba atômica não tem nada que modere essa energia. Então, você coloca isso dentro de uma ogiva, que seja o que for, ela explode com uma energia ali muito, muito grande. Ou mesmo num reator nuclear você consegue moderar. Então, essa fissão deve ser controlada, porque se você não controlar, ela se torna uma coisa que não está mais na nossa capacidade de controlar, e isso pode sim virar uma grande bomba ou algo bem danoso, certo? Então, a fissão é um grande aí aliado no nosso entendimento sobre reator nuclear. Agora vamos entender um pouco sobre o combustível nuclear. O ciclo do combustível, desde a sua mineração até propriamente o uso dele como um combustível dentro dos reatores. De início, o que a gente está tratando? Do urânio. É o principal combustível nuclear usado em reatores nucleares. No caso, tem também o plutônio, tem o tório, mas são bem pouco usados, são bem pouco difundidos. Normalmente, sim, é o urânio o combustível nuclear. Essa pedra aqui é um mineral que a gente encontra aonde? Nas camadas aí superficiais da terra, dentro da Terra, no caso. Então, aqui são alguns países aí que têm reservas identificadas já de urânio. A Austrália, a principal, vem Rússia, Cazaquistão, Canadá. O Brasil beira ali cerca do 6º lugar, então uma posição bem legal aí, podemos dizer. Temos algumas jazidas, algumas mineradoras de urânio aqui no nosso território. Só para a gente entender, por exemplo, a gente tem Caetité, na Bahia. Então, é a única, hoje, que está em funcionamento, tem outros depósitos, instalações, tudo, mas que a gente consegue mesmo puxar o urânio hoje é de Caetité, na Bahia. Então, em 15 anos, já produziu cerca de 3.750 toneladas de urânio. Isso é muito urânio. A gente vai ver o que 1 quilo de urânio faz. Imagine 3.750 toneladas. Então, a gente tem aí uma boa projeção aí de reserva de urânio no nosso Brasil. O combustível, a gente está bem alimentado. É uma fonte infinita? Não, não é uma fonte infinita. Ele acaba, um dia ele vai acabar. Mas a gente já conseguiu isso em 15 anos e a gente só explorou 1/3 do território brasileiro. Ainda falta 2/3 para se explorar. Então, a gente tem aí uma longa vida aí desse combustível. É comum também a gente achar urânio com outros materiais associados. Normalmente, o urânio não está sozinho ali dentro da Terra. Ele está associado, por exemplo, com rocha fosfática, né, colofanito, também é usado. Dentro da Terra, a gente consegue achar esses 2 elementos interligados. Grafite é um outro elemento que a gente acha junto com urânio, só que a gente precisa dividir. Aí que entra, né, a questão de converter o urânio próprio para o uso. Aqui a gente vê como que faz a extração, de forma simples, só para entender, como se fosse uma broca, né? Ela desce na Terra, isso cerca de 100 a 500 metros aí de profundidade para baixo da Terra, e aqui a gente consegue extrair. Então, o urânio seria essa parte aqui vermelha. A gente vai furando. O primeiro furo não achou nada. Poxa, tudo bem. O segundo furo você só achou lá embaixo. Então, tá bom, já conseguimos, já temos uma noção de tal urânio. O terceiro furo não achou nada, só achou grafite. Lembra que está associado muitas das vezes o grafite com urânio. O quarto furo aqui só achou urânio, legal. Então, assim, você tira esse material, né? Por meio desse furo sai assim o material, e a partir daqui você consegue fazer as medições, onde está o urânio, qual elemento é o urânio, qual é o grafite,
que você achou de terra, de rocha, granito, então, outras coisas. Então, aqui a gente consegue puxar esse urânio, extrair. É claro que precisa de um estudo para você saber que, pelo menos naquela área, tem urânio, né? Não é aleatório vazando os furos. Então, a gente sabe que tem urânio naquela região, e a partir disso a gente começa a escavação, começa a mineração. É o primeiro passo aí do ciclo do combustível, a mineração do urânio. Após isso, a gente vê aqui a exploração, o local que a gente tem, né? E a partir disso a gente consegue explorar, consegue tirar o urânio. Tirou o urânio, a gente vem para minerar e beneficiar o urânio. Então, ela é triturada. Então, o urânio ele vai ser triturado. Com isso, a gente consegue separar o urânio de outros materiais associados, como eu já disse anteriormente. Então, seja o grafite, seja fosfato, seja o que for, que estiver junto com o urânio, a gente já consegue separar. Só quero o urânio. Então, vamos pegar só o urânio. Aí a gente vem para a conversão. A gente converte o urânio para o estado gasoso. Então, aí, no caso, hexafluoreto de urânio. A gente tem, só para dar uma entendida como funciona, pegou o urânio, vários processos químicos, a gente separa, ele tritura até a forma líquida, faz os processos físicos, consegue ali ter o yellow cake, que é conhecido aqui, o trióxido de urânio, que é o yellow cake, bem conhecida essa palavra, o bolo amarelo, né? A partir disso, a gente vai fazendo transformações até a gente chegar no hexafluoreto de urânio, que a partir disso a gente já tem uma concentração de urânio. Só para lembrar, o urânio que a gente usa para combustível nuclear é o urânio 235. Aqui, a gente consegue o quê? O 238. 99% do urânio que a gente acha é 238. A gente precisa de 1%. É o 1% que faz o elemento combustível, não os 99%. Então, por isso que tem todo esse processo de separação até chegar o que a gente precisa. A partir disso, a gente vai reconverter. A gente tem só o urânio, que a gente precisa, o 235. A partir disso, a gente reconverte e manda ele de novo para pó, dióxido de urânio. A partir do momento que virou pó, ele já está pronto. A partir disso, a gente fabrica as pastilhas prensadas, né? Pastilhas de cerca de 1 centímetro de diâmetro. Essas pastilhas entram dentro do reator nuclear. Aí está pronto o combustível. Então, fabricação do combustível nuclear são partículas colocadas dentro das varetas, numa liga de aço especial chamada zircaloy, que é esse elemento aqui. Então, vamos entender. Lembra do urânio em forma de gás, transforma ele em pó. Em pó, a gente faz ele com pastilhas, que é essas pastilhas aqui. Então, essas pastilhas entram dentro dessas varetas, que são essas partes vermelhas, tá? Então, não é inteiro de pastilha. Então, são alguns locais aí específicos para colocar essa pastilha. Então, dentro dessas varetas, ele entra num elemento cheio de varetas, cheio de combustível, aí sim, este é um elemento combustível. Estou falando de barras de cerca de 5 a 10 metros, dependendo, é claro, do reator que a gente está usando. Então, a partir disso, a gente tem esse modelo. Então, imagine isso aqui com cerca de 8 metros, vamos chutar um valor médio aí, é mais ou menos isso, contendo uma variedade, uma porção bem grande dessas varetas aqui, dessas pastilhas aqui dentro da vareta, certo? Então, esse é o nosso ciclo do combustível. Só para entender o que eu falei sobre eficiência, 1 quilo de urânio, 1 quilo só, equivale a 10 toneladas de petróleo, equivale a 20 toneladas de carvão. Ou seja, a eficiência energética que o urânio traz para a gente é muito, muito, muito benéfica em relação a esses outros tipos de energia, tanto a de combustíveis como a de carvão. Então, ali a gente tem já um ganho. Não emite gás carbônico, emite uma porcentagem muito baixa. É a forma de energia que menos emite gás carbônico na atmosfera, é a nuclear. Então, isso contribui bastante para o uso, ainda mais com a sua eficiência, que com 1 quilo você faz muita energia. Então, isso é bem benéfico. Então, a eficiência do urânio se torna o principal combustível e se torna também a principal vantagem da energia nuclear. Agora, vamos entender o principal, como funciona o reator nuclear. Entendemos a física por trás, entendemos a química por trás, entendemos como é que a gente colhe esse material, esse urânio, e como a gente transforma ele para um reator, como que a gente transforma ele como combustível. Agora, dentro de um reator, a gente tem 2 tipos de reatores, os principais, de potência e de pesquisa. Primeiramente, o de potência é o que nos dá energia elétrica. Então, aqui temos o reator de água pressurizada, que é o mais conhecido, o PWR, Pressure Water Reactor. Então, é o reator de água pressurizada, o mais conhecido, e o segundo é bem similar a ele, e é o reator de água fervente, Boiling Water Reactor. Ou seja, são os 2 principais reatores usados mundialmente.
O PWR é o principal, é mais da metade dos reatores hoje no mundo é PWR, seguidos do BWR, e por fim, em terceiro lugar ali, tem esse HWR, que é reator de água pesada, e por fim tem esses outros também, com uso bem menos difundido aí no mercado. Então, vamos citar esses 3 principais aqui, e eu vou falar um pouco sobre esses 2 primeiros, como que funciona esses 2 reatores. Antes disso, só vamos lembrar do de pesquisa. Então, os reatores de potência nos fornecem energia elétrica. Os reatores de pesquisa nos fornecem o quê? Então, são reatores para testes de materiais, para a produção de radioisótopos. O que é radioisótopos? São elementos usados na medicina nuclear, seja para tratamento de câncer, para cintilografia óssea, por exemplo, o câncer de tireoide é feito com iodo, então é iodo radioativo. Então, a gente irradia. Aí entra a filha da Marie Curie. Ela conseguiu ali achar a radioatividade artificial e hoje a gente usa ela na medicina nuclear, muito bem difundida. E reatores nucleares protótipo. Então, é o quê? Basicamente, como a própria palavra diz, é um protótipo. No IPEM, que é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, ali na USP, ela tem uma parceria com a Marinha para fazer esses reatores protótipo. Então, o que a Marinha quer? Colocar um reator nuclear dentro de um submarino. Só que para isso a gente precisa testar para ver como vai funcionar e tudo mais. Então, a gente tem um protótipo em menor escala, que é o MB-01, né, o reator MB-01, é o reator da Marinha ali, que está em testes. Ali a gente consegue fazer testes para ver como que ele vai se portar dentro de um reator. E, por fim, o IAR-1. Esse é um reator também no IPEM, usado ali na medicina nuclear, gamografia para ver rachaduras, essas coisas em vários tecidos, né? E as análises multielementares. Então, a análise em todo tipo de tecido, pode ser em comida, em corpo humano, em pedra, datar, por exemplo, coisas arqueológicas, né? Elementos, objetos arqueológicos. Então, aqui é algum dos usos da radiação, da radioatividade, dentro de um reator de pesquisa, por exemplo. O reator fica lá no fundo, né? Ali no fundo, essa luz aqui não é nada, não é nenhuma luz, né? É um fóton, né? Ou seja, uma luz emitida pelo efeito Cherenkowski. É um efeito como as partículas viajam na velocidade da luz, algo assim. Então, é um fenômeno aí que existe, não é nenhuma luz azul ligada lá dentro, sim um fenômeno. Então, esse fenômeno causa o quê? A radiação de materiais. A gente coloca, por exemplo, um iodo, que não é radioativo, a gente irradia esse iodo, faz uma radiação artificial, ele está pronto para uso no ser humano. Tem uma palavra na proteção radiológica chamada ALADA, que em inglês, resumindo, o que você puder usar no mínimo de radiação, para o benefício é melhor. Então, se, por exemplo, se você precisa de 30 millisieverts de radiação para tratar um câncer, você vai dar 30 millisieverts, você não vai dar 31. Quanto menor fizer o propósito, é isso que a gente vai usar, porque a gente sabe que a radiação é prejudicial ao ser humano. Então, para tratamento de cânceres ou outros tipos de tratamento, precisa de uma radiação, só que na medida certa, claro. Então, só para lembrar aí desse reator que fica lá no IPEM, certo? Agora, vamos lembrar do que a gente estava falando, reator de potência, que é um dos principais, o seu uso mais difundido. Se a gente seguir essas etapas, a gente entende essa imagem, entende o reator. Então, vamos lá. O núcleo do reator, dentro do vaso, gera calor por meio das reações de fissão. Aqui está o núcleo do reator. Tem um vaso ali, um invólucro, né? Ali está com a sua blindagem e tudo mais, mas a gente fala mais para frente sobre a blindagem. Então, aqui está o núcleo do reator, com o quê? Com as varetas. Essas varetas é o combustível nuclear. Então, o combustível nuclear dentro do reator vai gerar fissão. A fissão gera calor, certo? Então, isso tem água, está repleto de água, tá? Esse amarelo aqui é a água. Então, vamos lá, ponto 2. A alta pressão está com muita pressão, porque a gente está depositando calor. Imagina uma panela de pressão fechada com água, o que acontece, né? Então, essa água de alta pressão transporta essa energia para um gerador de vapor. Então, aqui tem um pressurizador para jogar mais pressão ainda, fora o próprio calor, e aqui tem um gerador de vapor, steam generator. Então, aqui gera o vapor. A partir do momento, aqui é o primário, tá? O amarelo e vermelho é o circuito primário, e aqui é o circuito secundário. Então, a água passa aqui, numa temperatura alta, e isso aquece a outra água aqui no circuito secundário. Esse aquecimento em alta proporção gera o quê? Vapor. O vapor num tubo,
acontece o quê? Uma pressão, uma grande vazão. Então, o vapor passa ali com muita facilidade, com muita força, e essa força é o suficiente para girar a turbina. Aí, esse princípio aqui é o princípio de energia elétrica, todo mundo conhece, da indução eletromagnética, que faz a energia cinética dentro de um gerador, gerar energia, gerar corrente elétrica ali. Então, na maioria dos tipos de energia que a gente tem, seja hidráulica, hidrelétrica, seja de carvão, seja de combustível, a gente precisa o quê? Girar a turbina. Então, girando a turbina, seja por meio da água, do vento, no caso da eólica, gera energia elétrica. Então, no caso de um reator nuclear, a gente precisa do quê? Do vapor para girar essa turbina. Então, o vapor gira a turbina gera energia elétrica e assim alimenta a cidade, torres de transmissão e tudo mais. Então, nosso circuito primário, nosso circuito secundário. Tem um outro circuito aqui que chama condensador, porque tem vapor, aqui está em forma de vapor, só que o vapor precisa voltar em forma de água. Para quê? Para a gente ter o reuso da água, senão a gente perde a água. E como é uma energia limpa, a água fica ali dentro, a gente consegue reutilizar ela. Então, ela está em estado líquido, vira em estado de vapor aqui, passa pela turbina, e a gente transforma ela em líquido de novo para virar um ciclo. Então, é o condensador. Por isso que, normalmente, usinas nucleares ficam próximos a rios, mares, lagos, algo para resfriar, porque a gente precisa resfriar o vapor para ele voltar na forma de líquida por meio desses condensadores. Basicamente é isso. Então, o condensador, que é isso, coloca o circuito secundário em contato com o térmico terciário, que seria o condensador, circulando a água fria que vem do exterior, que vem de outras fontes, seja água do mar, rios, lagos e etc. Certo? Basicamente é isso. Só lembrando que isso aqui está numa estrutura, seja um invólucro, seja um revestimento, seja parede. Isso é a blindagem para, caso aconteça algo com o núcleo, explodir o núcleo, não jogar a radiação assim na atmosfera facilmente, né? Como ocorreu em Chernobyl. Diferentemente, esses reatores PWR, a maioria dos reatores hoje, na verdade, quase todos possuem, né, esse revestimento aqui, que é para não deixar, caso algum acidente ocorra, para não acontecer o vazamento. O BWR é bem similar. Se a gente comparar os desenhos, é praticamente igual, só que muda algumas coisas. Então, vamos entender o que muda. Esse BWR, que é de água fervente, ele, ao contrário do PWR, ele não possui um gerador de vapor. Então, não possui ali aquele steam generator. Lembra? O steam generator não está contido neste reator. Então, o próprio núcleo, ele vai fazer com que gere o vapor ali dentro mesmo, e ali, o mesmo processo, vem o vapor com uma alta pressão, passa pela turbina, o mesmo processo que a gente viu ali anteriormente. A única diferença é que a gente não tem um pressurizador, nem um gerador de vapor. Então, a energia do reator de água fervente é gerada no próprio núcleo. Claro, é um reator que nos entrega uma potência menor em relação ao PWR, mas nos atende da mesma forma. Tá? Então, isso é só questão de potência, do quanto a gente precisa da energia, o quanto de potência que a gente vai gerar, seja para uma cidade, para um bairro, uma indústria, seja o que for. Então, a única diferença é essa, que não tem ali o pressurizador ou o próprio gerador de vapor. Mas o princípio de funcionamento é igual, é praticamente igual. E assim ocorre na maioria dos reatores. Por isso que eu não vou falar de um por um, mas basicamente é isso. A fissão nuclear gera energia. Essa energia é uma energia térmica, essa energia térmica faz com que a água ferva ou pressurize em forma de vapor, e assim faz com que gire a turbina. Esse é o princípio de um reator, é assim que funciona um reator nuclear. Aí, lembra que eu falei da bomba atômica? O que difere uma bomba atômica de um reator nuclear? É propriamente esse moderador. A gente precisa frear, como se fosse um carro, literalmente, você precisa colocar o pé no freio para ele não acelerar. Então, a fissão é como se fosse o seu pé no pedal, só que infinitamente. Você precisa frear, você precisa desacelerar os nêutrons nessa fissão nuclear. Então, a gente usa uns moderadores, que eles são elementos que absorvem os nêutrons, eles não vão fissionar. Como eu disse para vocês, o urânio 235 é fissionável. Por isso, ele é usado como elemento combustível. O 238 não é fissionável. Por isso que a gente precisa reconverter, enriquecer para transformá-lo em 235. Só que os moderadores, ele absorve o nêutron, então ele dá uma freada nessa fissão nuclear. Então, a gente acaba tirando a velocidade dessa fissão, ele vai perdendo energia,
perde todo tipo de energia ao mesmo tempo, a cinética também, a energia térmica, então isso a gente consegue frear um pouco aí essa fissão nuclear, a energia vai para dentro dos elementos aí que a gente falou. Por exemplo, o grafite é um moderador, cádmio é um moderador, água leve é a nossa água da torneira, água pesada é o deutério, hélio, sódio metálico, então são alguns elementos que conseguem frear essa fissão nuclear, conseguem absorver os nêutrons e cessar o produto da fissão, ou apenas diminuir, dependendo do que você precisa. Só lembrando da blindagem, lembra que eu falei sobre o tipo de radiação? Então, a radiação desses elementos, como ocorre vários decaimentos, lembra que eu falei dos decaimentos? Então, cada decaimento gera um novo elemento. Então, esses elementos geram diferentes tipos de radiação. Então, a gente precisa blindar. Então, você já blinda com chumbo, ou o próprio concreto. Então, essa blindagem é com que faz com que a energia nuclear, faz com que a radiação não vaze e não interfira no ambiente ou nos seres humanos. Então, aqui são alguns elementos aí que são responsáveis por blindar, por fechar aí essa reação para não ocorrer externamente no ambiente. Por isso que tem essas imagens aqui, ó, essa aqui é propriamente a blindagem. Claro, o reator, o núcleo do reator tem uma blindagem e a gente ainda tem uma blindagem externa, uma blindagem adicional, que é o que a gente ali consegue barrar essa radiação para não afetar outros seres. Tanto que no raio-x, por exemplo, o profissional que faz o raio-x, ele fica atrás de uma parede, seja de concreto, seja de aço, que é porque o raio-x, para a gente, não é danoso, porque a gente faz 2, 3 vezes no ano. Agora, imagine um profissional que faz 15 vezes por dia um raio-x. Então, essa radiação afeta ele, por isso que ele precisa ficar atrás de uma blindagem. Então, a radiação, é claro, tem elementos que fazem mal ao ser humano, ou seja, tempo que você fica exposto, a distância que você fica exposto, e propriamente ali a penetração ali do elemento, da radiação que tem. Outro elemento aí fundamental, que não sei se passou na cabeça de vocês, mas como que a gente vai ligar o reator? Como que a gente desliga o reator? É um botão? Não, não é um botão, é as barras de controle. Então, essas barras de controle, partindo do princípio do moderador, eles finalizam a reação em cadeia, ou apenas controla, diminui um pouco. Então, vamos lá. O cádmio ou o boro são alguns elementos aí que a gente usa como barra de controle para você cessar essa reação, para cessar a fissão, porque eles absorvem os nêutrons. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, é um reator. Aqui a gente vê cada vareta. Cada vareta contém um combustível nuclear, o urânio aqui dentro. Legal. Porém, a gente precisa de algumas barras que servem para desligar ele. Então, essas barras não ficam dentro do núcleo, elas ficam levantadas, elas ficam para fora do núcleo. Você precisa diminuir um pouco a fissão nuclear, então você desce um pouquinho a barra. Ela entra um pouco. O pouco que ela entra já no núcleo já é o suficiente para começar a absorver nêutrons, para começar a frear. Poxa, eu quero desligar. Desce as barras de uma vez. Ela consegue cessar o reator consegue desligar por vez. Então, basicamente, as barras de controle é o desliga do reator. Precisa ligar novamente? Levanta as barras. Você levanta as barras, você não absorve mais os nêutrons e a reação volta a acontecer, certo? Então, seria basicamente ali o nosso botão de emergência. Normalmente, os reatores trabalham com um sistema de segurança 50%. Ou seja, nesse reator, se 2 barras é o suficiente para cessar a reação, a gente tem 4. Porque se você colocar as 2 e por algum motivo não cessar a reação, você joga mais 2. Aí tem que cessar. Então, aí é uma medida protetiva aí para poder cessar de vez a reação, caso necessário. Certo? Então, aí é um dos elementos de segurança. Então, voltando para esses elementos de segurança, vamos falar um pouco de alguns acidentes que ocorreram historicamente e que nos impactaram hoje em dia. Só lembrando, pessoal, eu falei sobre desligar. Se você levantar as barras, normalmente ele volta à fissão nuclear. Às vezes, um reator fica muito tempo desligado, e se você levantar as barras, pode ser que a fissão não ocorra de forma espontânea. A reação em cadeia não acontece espontaneamente, então você precisa induzir. Então, existe ameriço, existe berílio, são elementos também que radioativos são fonte de nêutrons, então eles liberam nêutrons para começar a fissão. Lembra que tem um núcleo aqui, então esse núcleo estável e fissionável é atingido por um nêutron. Então, a gente precisa do quê? De uma fonte de nêutrons. Então, essa fonte de nêutrons vai começar a soltar uns nêutrons para começar a fissão. Então, poderia ser o start do reator nuclear, ameriço ou berílio, por exemplo. São essas fontes de nêutrons. Agora, vamos lá. Acidentes nucleares históricos. No Brasil, a gente já ouviu falar. Césio 137 aqui em Goiânia. Foi um acidente nuclear? Sim, foi.
Foi envolvendo o reator? Não, não foi. A gente está falando da energia nuclear, da energia que tem a radioatividade e o que ela faz. Então, é um acidente que, a nível de Brasil, é bom a gente conhecer o que houve. Vai falar, por exemplo, em Goiás, de colocar uma usina nuclear lá. Há muito preconceito, muito por conta deste acidente. Então, foi em 87, o maior acidente radioativo em área urbana, né? O IGR, que é o Instituto Goiano de Radioterapia, estava fechado. E lá tinha uma máquina de radioterapia. Dentro dessa máquina tinha um invólucro de 100 quilos de chumbo, que continha lá dentro uma pecinha lá de um elemento do Césio-137 muito radioativo. Então, esse Césio-137, em determinadas porções, eles regridem o câncer, eles atacam as células cancerígenas, fazendo com que o câncer, né, morra. Você tire ali o câncer do corpo da pessoa. Então, esse é o objetivo. Então, o Césio, ele é utilizado como fonte de raio gama, muito penetrante, né, para inativação de câncer e esterilização também nas indústrias, né, você consegue esterilizar alimentos ou materiais, preservar alguns alimentos também. Então, o Césio aí tem vários usos, é claro, usados na dose correta. Mas o que aconteceu nesse dia? Uma pessoa passeando por ali, entrou num hospital fechado, um local, né, que por mais que seja particular, privado, ele estava abandonado, ele entrou ali e viu uma peça de 100 quilos de chumbo. E ele trabalhava num ferro velho. Poxa vida, para ele ganhou na loteria, né? 100 quilos de chumbo, vamos vender. Então ele chamou a ajuda de um amigo para carregar, levaram para o ferro velho, abriram essa estrutura, porque eles queriam quebrar o chumbo e tudo mais, conseguiram quebrar em mínimos pedaços e acharam no centro dele o elemento, o Césio. A partir daí, por falta, claro, de conhecimento, mas também por falta de atenção ou de preparo dos próprios do Instituto, né, Goiano de Radioterapia, deixar aquele elemento ali, uma grande falha deles, né, o público, com certeza, leigo no assunto, mas, né, não dá nem para julgar, eles pegaram esse Césio, foram manuseando e foram levando para casa, mostrando para a família. Então, isso ocorreu um grave acidente ali, um grave danos para as pessoas. Então, vítimas fatais foram 4. Isso que o governo fala. Então, são 4 pessoas que tiveram um contato direto com o elemento, com Césio. Então, teve queimaduras nas mãos, uma moça colocou no bolso de trás da calça, tanto que a parte da coxa ficou queimada, porque ela colocou na calça, né? Então, teve uma criança que morreu também em decorrência disso, tanto que tinha Césio dentro dela. Ela comeu Césio? Não, ela não comeu Césio, mas ela pegou o elemento da mão e depois comeu alguma coisa, e isso entrou dentro do corpo, então foi realmente fatal para ela. Então, decorrente propriamente do Césio foram 4 pessoas, mas decorrente de tudo, das consequências, cerca de 1.400 pessoas contaminadas ao longo dos anos, morrendo ou não, ou tendo doenças degenerativas, com próximas gerações e tudo mais. Então, esse é um dos danos aí que o Césio causou. Então, aqui era o ferro velho, né, da onde levaram a peça inicialmente ali, dali eles dividiram para outros ferros velhos da cidade, né, venderam. Aqui é um estádio lá de Goiânia, que eles fizeram os testes na pessoa, tanto que chamaram gente aqui de São Paulo, do IPEM, chamaram gente do Instituto de Energia Nuclear para poder ajudar na contenção, né, então testou praticamente boa parte ali da cidade, para ver quem teve contato direto, quem ia sofrer algum tipo de reação, ou tudo mais, então houve esses testes aí, houve essa dosimetria. Aqui é um dos ferro velhos, então imagina um ferro velho. Aonde que teve contato com o Césio, qual material que teve, qual material que não teve, vai medir um por um? Não, joga tudo fora. Então, o ferro velho foi desmontado, osso, né, não só um, foi mais de um, foram desmontados, jogou dentro de containers, jogou dentro de barris, e ali foi descartando. Levaram para uma outra cidade lá perto, e fizeram um aterro, jogaram tudo lá, enterraram, concretaram depois, porque é elementos radioativos e tinha que passar a meia-vida do Césio. A meia-vida do Césio é de 30 anos, algo assim. Então, hoje, o Césio pode ser que não esteja mais presente neste local, porque já passou mais de 30 anos. Porém, ele decai por um outro elemento, uma menor energia, sim, mas radioativo também. Então, ali precisou jogar tudo fora e teve mais o que fazer mesmo. Então, hoje, essa é a instalação. O ferro velho era daquela forma, hoje é dessa forma, cerca de 20 centímetros aí de concreto, eles colocaram aí no local e nem mora a gente mais, nem construiu, não sei, hoje em 2022, mas essa imagem é de 2019, até 2019 estava dessa forma aí, inabitado, por conta também da radiação que estava no local.
Então, esse foi o acidente do Césio 137 em Goiás. É uma energia nuclear? Sim, porque a energia dela, da radiação por meio da excitação dos núcleos, gera essa radioatividade. E isso danoso ao ser humano. Temos o outro bem conhecido de Chernobyl. Esse daqui já teve uma proporção maior, foi o maior acidente, né, envolvendo um reator nuclear, em 1986, um ano antes de Goiás, Goiás foi em 87. Então, essa usina de Vladimir Lenin, na cidade de Pripyat, perto ali de Chernobyl, por isso que eles falavam Chernobyl, né, que era na antiga União Soviética, hoje é a Ucrânia. No caso, essa usina abastecia ali 10% de toda a Ucrânia. Então, poxa, era um valor bem legal, uma usina grande. E o que aconteceu? Eu falei para vocês sobre os moderadores. Modera o produto da fissão. O grafite estava entre eles. É um moderador, o grafite. Porém, o grafite ele não se dá muito bem quando ele opera em baixas potências. Isso acaba, ele modera demais uma quantidade excessiva de nêutrons, isso libera muito calor. Por isso que cada reator tem o seu moderador correto para o uso. Então, em vez do grafite moderar a fissão nuclear, ele faz o processo inverso. E dentro desse núcleo, aconteceu o quê? O inverso. Então, em vez de moderar a fissão, ele aumentou. Então, o que aconteceu? O acidente, por causa de um teste de segurança, eles queriam ver quanto tempo o gerador ficava ligado, as turbinas ficavam ligadas, caso ocorresse uma queda abrupta de tensão. Então, vamos ver o que acontece. Já tinha feito no ano passado, no ano anterior, e deu tudo certo. Então, vamos fazer nesse ano. Só que nesse ano ocorreu que foi feito no turno da noite, os profissionais não estavam bem preparados, eles acabaram baixando a potência do gerador, que não é ideal trabalhando com grafite, e o grafite acabou aumentando a potência em até 100 vezes mais o normal. Então, ele aumentou muito a potência, e eles não estavam preparados, o reator em si não estava preparado para gerar uma potência dessa magnitude. Então, vamos lá. O que ocorreu? A pressão da água, por conta dessa fissão, e assim foi gerando uma pressão, a pressão explodiu uma placa de 1.000 toneladas. Não tinha um revestimento, o núcleo do gerador, apenas o próprio núcleo está, né, o próprio reator está num vaso. Esse vaso tinha uma tampa de 1.000 toneladas. Não tinha um segundo revestimento, que hoje, né, tem. E explodiu. Tamanha pressão. Então, quando explodiu, a atmosfera foi lançado aí material radioativo, se tornando aí um grande precursor ali em vários países vizinhos ali. Então, a gente vê aqui a imagem, o que aconteceu? Com a explosão, veio o quê? O urânio que estava dentro, os decaimentos que estavam dentro, então vários outros elementos foi lançado na atmosfera. O xenônio envenenou esse reator, então ele teve esse problema também com o grafite moderando. Aconteceu o quê? A produção de xenônio. Xenônio é um veneno dentro de um reator, então foi outro precursor também dessa fissão, dessa explosão. Então, aqui a gente viu o prédio, né, que é o reator 4 da usina, como ficou, espalhando aí material radioativo para várias cidades aí vizinhas. Isso também culminou com o fim da União Soviética, muitos danos aí causados. Então, a cidade ficou inabitada, quando a gente vê, né? Então, Ucrânia, Bielorrússia, as antigas repúblicas da União Soviética foram afetadas e assim extinguiu, né? Então, Bielorrússia foi a mais afetada, cerca de 23% do seu território foi afetado. Então, assim, materiais, frutas, animais, foi tudo, teve que ser sacrificado, porque já estava radioativo, não tinha como tratar. Então, 264 mil hectares de terras cultiváveis foram desperdiçados, foram perdidos por conta da radiação. Então, foi um dano muito, muito, muito grande aí para as cidades, para os vizinhos aí também. Muito contribui também a atitude tomada pela União Soviética, tentaram encobrir, quando viram a chuva de grafite. Então, se está chovendo grafite, é porque o núcleo está exposto. Se o núcleo está exposto, é porque o problema foi muito grande. Só que eles negaram, não é grafite, é piche que saiu do teto, porque a gente vê aqui o teto, tinha piche em cima. Então, não, essa chuva negra não é grafite, é piche. Então, com isso, não, pode chamar os bombeiros, pode começar a apagar o fogo aí, o incêndio. Só que eles perceberam depois, os bombeiros começaram a passar mal, falaram, opa, calma aí, isso aí não é piche, não. Aí viram, não, é grafite mesmo. Se é grafite, o núcleo está exposto. Então, isso aí demorou cerca de 2, 3 dias aí para começar a tomar as medidas de segurança, e isso, muitas vidas foram perdidas. Então,
estimativas que ela permanece inabitada até 20 mil anos, muito decorrência desses decaimentos dos elementos químicos, né? E cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência a esta radiação. Então, taxa de crescimento de doentes por leucemia. Então, vários fatores aí afetaram a população, tanto ucraniana, tanto Rússia, Bielorrússia, esses países vizinhos aí foram bem afetados e até hoje sofrem com isso. Tanto que Chernobyl permanece desabitada até hoje, tem a zona de exclusão, não pode, né, mas voltar lá ainda por conta de elementos que continuam ali. Eles fizeram hoje com uma espécie de uma bolha, né, de concreto ali, de concreto e de aço, né, fizeram esses dois tipos aí. Então, eles cercaram ali o núcleo, porque não tinha como apagar. Eles tentaram jogar areia, dolomita, boro, para quê? Para tentar apagar o núcleo, que estava incandescente. Então, nisso daí conseguiu apagar, mas você sabe, quando você apaga uma fogueira, ainda continua saindo um pouquinho daquela fumaça. Então, o tamanho, a proporção do incêndio, o tamanho do calor é tão grande que até hoje pode ser que saia ainda elementos radiativos do núcleo. Então, precisa tampar ele. Olha, já faz mais de 30 anos e ainda sai. Para a gente ter uma ideia do quanto esse acidente foi grave, do quanto expôs o núcleo aí para a gente. Agora, o que aconteceu após isso? Panorama mundial e nacional. Para fechar, vamos entender como que a sociedade se reergueu depois disso, ou não, né? Então, dados da WNA, em 2019, né, 447 reatores em operação no mundo, dividido em 30 países. Então, a maior parte dele, né, mais a metade, 298, são do tipo PWR. Então, vamos lá. O reator usado em Chernobyl era o RMBK, que é um reator, né, diferente do que usa hoje. Hoje é o PWR, de água pressurizada. Por que não pode acontecer a mesma coisa em Chernobyl aqui, por exemplo, no Brasil, que a gente tem em Angra? Porque de Angra, o moderador é a água. A gente não modera com grafite, a gente modera com água. E água não pega fogo, grafite pega. Então, é um princípio já. De Chernobyl aqui no Brasil não acontece. Claro, pode acontecer outro tipo de acidente, mas esse não. Como, por exemplo, em Fukushima. Fukushima aconteceu um terremoto, invadiu lá a usina nuclear, entrou lá no subsolo e ali desativou alguns geradores. Esses geradores não conseguiram resfriar um núcleo, que tenha o resfriamento. Lembra do condensador para resfriar? Então, eles usavam ali uns geradores ali com água para resfriar esse núcleo. Como houve o terremoto, com o terremoto, o maremoto invadiu e desativou os geradores, então o núcleo não foi resfriado. Com isso, foram ocasionando as explosões. Então, é um outro tipo de acidente. Então, quer dizer que a gente não está livre de todo e qualquer acidente. Tem ainda alguns elementos aí que podem ocorrer. Então, em 2018, os reatores nucleares são responsáveis por 10% da energia elétrica no mundo. Hoje já chega a 16%. Então, é um dado oficial, esse de 10%, 10,4%. Hoje, esse valor cerca, né, uma estimativa já não oficial, a 16%. De qualquer forma, a gente vê um crescimento aí de cerca de 1% ao ano, um crescimento muito legal. Então, as fontes de urânio que tem, como eu já disse, que é um elemento de grande eficiência, já é o suficiente para suprir aí, cerca de 100 anos de operação nas usinas que existem hoje. Então, só para a gente entender, nuclear está aqui, em 10%, isso em 2018, né? Ainda comandando a de carvão, a de gás, não, essas duas é bem prejudicial se tratando de gás carbônico, né, de emissão de gás carbônico, vem a hidrelétrica, que chega a ser uma energia limpa até, né, então é uma energia legal, mas não são todos os países que contam com recursos hídricos suficientes, que nem o nosso Brasil, para energia hidrelétrica, e aí vem vem a nuclear aí com 10% em quarto lugar, então uma projeção bem legal. Creio, isso é palavra minha, não é palavra oficial, mas creio que os acidentes contribuíram muito para esse 10% estar aqui. Se não fossem os acidentes, eu creio que já estava em terceiro lugar, beirando o segundo. Porque era uma energia que estava crescendo na época, a energia nuclear ali, né, começou em 1970, por aí começou a expansão da energia nuclear, então em 87 teve fechamento de várias usinas por conta, né, desses acidentes, então isso impactou bastante no que a gente tem hoje. Então esse valor aí poderia ser maior se não fosse os acidentes. Então o próprio marketing negativo gerado pela energia nuclear. Hoje no mundo, os Estados Unidos é o líder, né, de produção de energia nuclear, seguida de França, a Rússia, a Coreia, o Brasil está lá embaixo, mas não está ruim. Está ruim, mas não está tão ruim, né? Então, se é dividido em 30 países, o Brasil estando ali cerca de
12º lugar, algo assim, tá legal, tá um valor legal. Então, beleza, temos proporção para crescer. Tem as usinas de Angra, que a gente vai ver, tem uma ainda em construção, então tem um panorama legal aí, o Brasil relacionado à energia nuclear. Então, o que a gente tem? A gente tem a Central Nuclear Almirante Álvaro Roberto, que é a usina de Angra dos Reis, localizada ali no Rio de Janeiro. Então, ela representa 2% da energia elétrica no Brasil. Claro que a predominante é a hidrelétrica. Então, os reatores de Angra 1 e 2 são do tipo PWR, o mais conhecido, e o terceiro está em fase de construção. Por isso que eu falei para vocês, a água não pega fogo. Então, o que ocorreu em Chernobyl não ocorre em Angra, isso é um fato. Juntas, a 1 e 2 corresponde aí a 1/3 da energia consumida no Rio de Janeiro, isso aí é muito legal. Então, Angra 1 supre 1 milhão de habitantes, Angra 2 supre 2 milhões de habitantes, né, praticamente o dobro, e Angra 3 ainda está em construção. Quando ela estiver já em operação, você vê aqui que as duas juntas, cerca de 1/3 do Rio de Janeiro, então, com a terceira, vai passar isso aí. Vai para 60%, aí quase 2/3 do Rio de Janeiro. Então, a Angra 3 aí em construção vai ser bastante benéfica. Começou em 84, já era para ter acabado, né? Só que em 2015 foi parada, corrupção, Lava Jato, então, né, não deu continuidade aí. E em novembro aí do ano passado, ela já voltou às obras aí, começou já a vaziar as barragens e tudo mais. Então, término para 2028, isso é, claro, uma previsão. Se a previsão inicial estivesse certa, já estaria pronta, vamos acreditar nessa previsão aí, certo? Então, aqui está a energia nuclear no Brasil, voltada para a usina de Angra. Então, fica perto do mar, por isso tem aquele resfriamento e tudo mais. Então, vamos resumir tudo que falamos aqui. Energia nuclear perigosa, mas de grande eficiência. Um acidente nuclear pode gerar grandes danos à população, claro, aos envolvidos. Porém, mais de 2/3, cerca de 70% da energia nuclear, dos investimentos voltados para uma usina, é voltado para a segurança. Então, a preocupação maior é a segurança do que propriamente a produção. Então, primeiro, vamos conter essa radiação, vamos conter a energia nuclear. Então, a gente não quer que ocorra uma explosão, não quer que ocorra um vazamento. A gente pode listar aí 3, 4 acidentes nucleares. Tem os menores, no Last Mile, nos Estados Unidos e tudo mais. Então, tem os acidentes menores, né? Esse dos Estados Unidos só teve prejuízo financeiro, não teve prejuízo de vidas, né? Então, pode sim ocorrer acidentes, está ligado a isso. A energia nuclear é um risco que ocorre, mas com a tecnologia, com a inovação, cada vez mais a gente tenta o quê? Erradicar esses danos, erradicar esses problemas, possíveis acidentes e tudo mais. Um problema relacionado a isso, apesar de ser uma energia limpa, mas está nos rejeitos. Então, seria o quê? O grande problema, além dos acidentes, que pode ocorrer, mas com mínima possibilidade, existem os rejeitos radioativos. A gente precisa dar um fim nos rejeitos radioativos. Por mais que a vida útil dos elementos sejam grandes, mas a gente precisa, né, claro, dar um fim. Por exemplo, em Angra, as varetas de combustíveis, elas têm uma vida útil. Talvez não um elemento combustível que tenha uma vida, né, de 4,5 bilhões, por exemplo. Mas as varetas têm uma vida útil, você precisa descartar. Só que ela já entrou em contato com o elemento radioativo. Então, é um elemento radioativo, propriamente as varetas vazias, por exemplo. E onde que a gente vai descartar? No caso do Rio de Janeiro, tem uma grande piscina. Então, a água é uma blindagem, por exemplo. Então, a gente vê, por exemplo, no IPEM, o reator de pesquisa está numa piscina, porque a água já faz a própria blindagem. O núcleo está lá, mas está dentro de uma piscina. Então, a água é uma blindagem. Então, esses dispositivos, esses rejeitos radioativos estão dentro da piscina. Agora, a piscina está cheia? Não, claro que não, ainda não. Ainda não. Pode ser que um dia enche. E aí, vamos fazer o quê? Vamos construir outra piscina? Então, é um dos problemas relacionados à energia nuclear, os rejeitos radioativos, o que faremos com eles, né? Então, por os próximos anos, estamos bem. Agora, para as próximas e próximas gerações, talvez eles encontrem aí um problema sério aí na relação do descarte. Mas, se colocar na balança entre coisas boas e coisas ruins, creio eu aí que a gente tem um grande benefício com o uso da energia nuclear. Pessoal, então, basicamente é isso. Entendemos o princípio, entendemos como que funciona, como que os acidentes impactaram hoje, né? Teria muito mais usinas se não fossem os acidentes. Existe um medo da população normal,
mas também existe uma grande aí projeção, a gente vê um crescimento de mais de 1% ao ano, isso é muito legal, isso é muito promissor, uma energia limpa, custosa, no caso de fabricar uma usina, produzir uma usina é custoso, mas também pode ser muito benéfico aí para a população, para as próximas gerações. Pessoal, agradeço a atenção de vocês e a palestra é sobre isso. E eu passo agora a palavra de volta para o Ari. Bom, o que a gente agradece muito, Vinícius. Puxa vida, não esperava que a sua palestra fosse tão intensa desse jeito, né? Muito legal, cara. Obrigado, parabéns, hein? Eu que agradeço a oportunidade, senhor Ari. Olha, a SEAG agradece muito, a SEAG, o CREA também agradece muito a sua participação conosco. É muito interessante esse tema, é super pulsante, né? Isso é muito super atual, né, Vinícius? Sim, então, a sociedade precisa entender como funciona a energia nuclear. Assim a gente consegue tirar um pouco do preconceito. Sim. Você tendo o conhecimento, você consegue replicar ele de uma forma mais positiva. Eu acredito nesse lado. Aqui no Brasil tem a Angra, né? Só Angra que tem. Só. Só Angra 1, 2, 3, se eu não me engano, mais ou menos, né? A 3 ainda não está em operação, né? Está no processo aí de operação. Se não fosse corrupção, já estaria pronta, mas não vamos entrar nesse mérito. Vira essa página. Não, deixa para lá isso aí. Tá bom, então tá bom. Ok. Vinícius, você tem mais algum? Por favor, deixe seu contato, né, cara? Deixo o meu e-mail, se quiser entrar em contato comigo, viniciuspuglia@gmail.com. Ok. Simples. Qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver para falar, alguma coisa comigo, pode entrar em contato no e-mail, sim, viniciuspuglia@gmail.com. Agora, você tem e Facebook, e Instagram, todo esse material, tudo isso aí? Tudo Vinícius Puglia. Facebook Vinícius Puglia, Instagram Vinícius Puglia, é fácil, só tem poucos Puglia, então é fácil de achar. É fácil de achar, né, Vinícius? É fácil de achar. Tá bom, olha, nós realmente agradecemos a sua atenção, a maneira com que você conduziu esse bate-papo, essas informações, né? Foi muito bom. Eu acredito que a gente acredita, né? Pelo menos eu, que sou leigo no assunto, que eu vejo assim, entender um pouco desse processo, como você falou, né? Entender um pouco desse processo aí. Eu acho que todas as pessoas, o CREA também agradece você pela sua participação, que é muito importante. Vamos ver se a gente fazemos mais outras palestras suas, né, Vinícius? Sim, essa aqui é apenas uma introdução, uma visão geral sobre, né, a energia nuclear, então podemos futuramente dar ênfase, mas algum tópico mais específico, sim, com certeza. Escolher um tema e dissecar esse tema, né, Vinícius? Isso, dentro da energia. A gente deu um panorama geral, agora a gente pode estreitar um pouco mais, né, o assunto. Você pode afunilar isso tudo, né? Isso, exatamente. Tem material para afunilar, bastante aí. Tem, né? Imagina. Ficaríamos aqui o dia todo falando sobre isso. Fica. Tive que resumir bastante, viu? Pode ter certeza. A gente percebe que esse tema brilha os olhos, né? Você tem um brilho diferente quando você começa a falar sobre energia nuclear, energia, isso você fica realmente extremamente motivado com isso, né, Vinícius? Motiva, Ari, porque aqui no Brasil a gente vê o crescimento de Angra e está aqui do nosso lado. A gente, seja em São Paulo, onde a gente estiver, está aqui do nosso lado, a fácil acesso. Então, é um grande precursor de energia aqui no próprio Brasil e a gente não entende. Como assim? Está aqui do nosso lado, a gente não sabe como funciona, os riscos e tudo mais. Então, é um assunto legal de ser abordado. É gratificantíssimo, né? Muito gratificante você trabalhar. Com certeza. Tá bom? Ok. Isso. Esperamos que as pessoas tenham gostado do seu trabalho. Mais uma vez, reiterando que você possa estar conosco mais uma vez e desenvolver esse tema que é muito, muito salutar para todos nós. Perfeito. Agradeço a atenção de todos que estiveram aí conosco. Isso. Espero que tenham aprendido bastante, entendido algumas coisas e qualquer dúvida, estamos aí também. Obrigado, viu? Agora vocês ficam com o vídeo do CREA e aí nós terminamos a nossa aula de hoje sobre
a engenharia da energia nuclear. Muito obrigado, viu, Vinícius? Um abraço para você, tá bom? Eu que agradeço. Eu agradeço a SEAG a oportunidade e nos vemos aí em próximas palestras. E o CREA também, né? Eu CREA também. Eu CREA, com certeza. Tem essas informações para ele também, tá bom? Falou, queridão. Certeza. Um abraço para você, tá bom? Boa Obrigado, noite. Tchau, abração. Obrigado. Tchau, tchau. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, no meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração após graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto. Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento, clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Eu queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então
Foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do degrau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim, curto também, por volta de menos de um ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias.